Olá, caro aluno! Nesta quarta aula, contextualizaremos sobre as principais normas e conceitos de qualidade que norteiam o processo de desenvolvimento de software, bem como o histórico e as características das normas ISO da família 9000. A nossa primeira abordagem será conhecer a família de normas ISO 9000, histórico e suas características. Em 1946, representantes de 25 países criaram uma organização internacional com a finalidade de padronizar, divulgar e controlar normas industriais. Em 23 de fevereiro de 1947, foi criada a Organização Internacional para a Padronização, ISO, que é uma organização internacional com sede em Genebra, na Suíça, que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento da normalização e as atividades correlacionadas no mundo. A base de seu trabalho é facilitar o intercâmbio internacional de bens e ou serviços, e para desenvolver a cooperação nas esferas intelectual, científica, tecnológica e demais atividades econômicas afins. Em janeiro de 2010, a ISO contava com 162 países membros ao redor do mundo inteiro, com 18 conselhos internacionais. Um desses conselhos é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, responsável pela tradução e edição no Brasil das normas publicadas pela ISO. Em dezembro de 2009, a ISO mantinha 208 comitês técnicos de estudo. A sigla ISO é derivada da palavra grega isos, que significa igual ou padrão, e o prefixo ISO, que é utilizado em inúmeras palavras sempre com o sentido de igualdade, isométrico, isonomia, isoparamétrico e etc. A ISO é uma organização não governamental de abrangência internacional, que reúne mais de uma centena de organismos nacionais de normatização. Representa países que respondem por 96% do PIB mundial e tem por objetivo promover o desenvolvimento, a padronização de atividades correlacionadas, de forma a possibilitar o intercâmbio econômico, científico, tecnológico em níveis acessíveis aos organismos envolvidos. O escopo da ISO sobre normatização está estabelecido em todos os campos do conhecimento, exceto no das normas de engenharia, eletrônica e elétrica, que são de responsabilidade da Comissão Eletrotécnica Internacional, IEC. A ISO concilia interesses de produtores, usuários, governos e da comunidade científica na preparação de normas internacionais. Suas ações são desenvolvidas por meio de mais de 2.600 grupos técnicos, compostos por mais de 20.000 especialistas em todo o mundo, e que participam anualmente dos trabalhos técnicos da ISO, dos quais já resultou a publicação de mais de 13.000 normas desde a sua fundação. Seus principais objetivos são: objetivos da ISO: economia, permitir a redução da crescente variedade de produtos e procedimentos; comunicação, proporcionar meios mais eficientes de troca de informações entre o fabricante e o cliente, melhorando a confiabilidade das relações comerciais; segurança, proteger a vida e a saúde; proteção do consumidor, prover a sociedade de meios eficazes, aferir a qualidade dos bens e serviços; e a eliminação de barreiras técnicas e comerciais, evitar a existência de regulamentos conflitantes sobre bens e serviços em diferentes países, facilitando assim o intercâmbio comercial. Na realidade, a normatização está presente na fabricação dos produtos, na transferência de tecnologia e na melhoria da qualidade de vida, através de normas relativas à saúde, à segurança e à preservação do meio ambiente. Em 1987, a ISO lançou a família de normas ISO 9000, fortemente baseada nas normas britânicas de qualidade e nas experiências e contribuições de especialistas e representantes de diversos países, e que superaram divergência quanto à terminologia, conceitos, práticas, chegando a um resultado que deve ser considerado um marco histórico na evolução da garantia e na gestão da qualidade. Criou as condições para a grande evolução e uso da padronização ISO. Em 1994, foi realizada a primeira revisão geral da norma, com o objetivo de melhorar os conceitos interpretativos e garantir a inclusão dos aspectos preventivos da garantia da qualidade. Em 2000, ocorreu a segunda revisão da norma, mais abrangente que a anterior, dando maior ênfase não apenas nos aspectos industriais, como também nos de serviços. De um modo geral, parte significativa das normas requer revisões periódicas.
vários fatores provocam a sua obsolescência, tais como novos requisitos de qualidade e segurança. Considerando estes fatores, a ISO estabeleceu que as normas devem ser revisadas em intervalos inferiores a 5 anos. Observem a figura a seguir, que representa a evolução no conteúdo da ISO. Evolução no conteúdo da ISO. Em 1987, o objetivo maior é a segurança em função de acidentes em usinas nucleares. A gente percebe aqui que há um foco maior nas normatizações para a área industrial. Em 1994, fixam-se 3 modelos rígidos não adaptáveis, ainda foco industrial. 2000, modelo único servindo como parâmetro de flexibilidade. Passando para 2008, mesmo modelo com mais clareza, melhor tradução e maior compatibilidade com a série da ISO 14000 e permitindo a aplicação dessa norma em diversos segmentos. Essas revisões periódicas levam uma constante adaptação nas atividades de certificação, já que as organizações certificadas precisam adaptar e melhorar seus sistemas de gestão para incluir novos requisitos. A certificação passa, então, a ser uma atividade dinâmica que proporciona à organização oportunidade de melhoria. A certificação é um conjunto de atividades desenvolvidas por organismo independente, sem relação comercial, com o objetivo de atestar publicamente e formalmente que determinado produto ou processo está em conformidade com os requisitos especificados. Esses requisitos podem ser nacionais, estrangeiros ou internacionais. O processo de certificação pode abranger análise de documentos, auditorias e inspeções da empresa, coleta e ensaios de produtos no mercado ou na fábrica, com o objetivo de avaliar a efetiva conformidade e sua manutenção, ou seja, escrever como é feito e fazer conforme o escrito. A certificação é efetuada por um órgão de certificação que, no âmbito do modelo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, ABAC, determinado por uma resolução do Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, COMETRO, deve estar credenciado no Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, o INMETRO, para exercer tal atividade. O SBAC constitui esse tipo de certificação com a terceira parte, na qual uma entidade independente das partes envolvidas, fornecedor-cliente, realiza a avaliação do sistema de qualidade da empresa. O INMETRO, em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo Comitê de Avaliação da Conformidade e em busca do reconhecimento internacional, estruturou seu sistema de certificação, reunindo uma comissão com composição equilibrada de representantes da sociedade. O que distingue o INMETRO como organismo credenciador no país é a participação efetiva da sociedade no funcionamento de sua estrutura organizacional. Essa formação de atuação mantém a imparcialidade necessária na avaliação das concessões dos certificados, para atribuir a credibilidade do processo de certificação. A atividade de auditoria voltada à certificação pode ser dividida na verificação da conformidade da documentação da organização à norma, auditoria de adequação, e verificação, por meio de evidência objetiva da efetiva implementação dos procedimentos que compõem o sistema de qualidade de uma empresa, auditoria de conformidade. As auditorias são ainda classificadas em auditoria de primeira parte, que seria a auditoria interna, e auditoria de segunda parte, cliente-fornecedor, e auditoria de terceira parte, sem relação comercial, feita por um organismo independente. Entre os vários organismos credenciados pelo INMETRO para a realização de auditorias e certificações de empresas, destacam-se a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Vejamos o diagrama que representa a visão macro da ISO 9001. A macrovisão da ISO 9000, observe que uma empresa com seu sistema de produção vai, então, atender às expectativas e aos requisitos dos seus clientes. Essas informações serão processadas pela alta administração da empresa, que terá que possibilitar gerar recursos para atendimento aos requisitos e às demandas do cliente. Então, nós teremos as entradas, as expectativas e os requisitos determinados pelo cliente. A alta administração já disponibilizou os recursos e aí você vai ter, então, a elaboração do produto. Você vai, então, processar
um determinado insumo para que ele possa, então, sair como produto final, atendendo, então, os níveis de satisfação do cliente. Bom, só que esse produto, ele precisa ter um acompanhamento interno para que ocorra a análise e a melhoria contínua desse processo. E também sobre a responsabilidade da alta administração da empresa. O processo de melhoria contínua, também conhecido como Kaizen, é constante dentro das organizações, porque o objetivo é fazer com que os níveis de satisfação dos seus clientes sejam atingidos. Como vimos, a qualidade com abordagem no processo traz um resultado mais eficiente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo, o que garantirá a sua competitividade e sobrevivência no mercado, como veremos na figura a seguir. Para que as empresas possam garantir a sua competitividade e sobrevivência, como falamos anteriormente, precisa atender então às expectativas do seu cliente. Quando você então atende essas expectativas, você vai desenvolver um projeto e esse projeto precisa ser perfeito para atender às especificações e requisitos do seu cliente. Com uma fabricação perfeita, ou seja, o projeto atenderá às necessidades do seu cliente e a fabricação seguirá de acordo com o estabelecido no projeto. E esse projeto levará em conta também a segurança do cliente. Imaginem vocês uma pessoa comprar um determinado equipamento e sofre um acidente ao utilizar esse equipamento. Então, o projeto deve levar em consideração a segurança do cliente. E quando você coloca um produto no mercado, esse produto também deve ter uma assistência técnica, para que possa atender qualquer ocorrência, de defeitos no equipamento. Um outro ponto importante dentro das expectativas do cliente é a entrega do produto no prazo. E que esse produto também tenha um custo baixo. Todos esses itens, como os observamos aqui, geram a preferência do cliente, o ponto de vista da qualidade. Gerando a preferência do cliente, eu aumento então a produtividade, porque o cliente vai dar prioridade ao meu produto. Bom, se eu aumento a produtividade, consequentemente eu passo a ser mais competitivo no mercado, diferenciando dos demais concorrentes. E com isso eu consigo garantir então a minha sobrevivência no mercado tão competitivo que nós temos atualmente. Viu como as empresas dependem de seus clientes e essas devem atender às suas necessidades atuais e futuras e procurar exceder as suas expectativas? É o cliente quem define os requisitos que ele deseja atender e que, em última instância, estabelece os padrões de qualidade que devem ser alcançados. Desta forma, permitirá que as empresas se tornem cada vez mais competitivas e garantam a sua sobrevivência no mercado. O que as empresas ganham com a ISO 9000? Além dos motivos óbvios de manter os seus clientes e conquistar novos mercados, a implantação da ISO 9000 na empresa promove os seguintes ganhos, entre outros. Vejamos. Foco no cliente. Eliminação de fluxos irracionais ou desnecessários. Aproximação das áreas e eliminação de barreiras internas. A empresa é vista pelos funcionários como um todo. Aumento do desempenho da empresa. Redução do desperdício. Aumento da participação dos funcionários. Ações baseadas em fatos e não em opiniões. ênfase nas causas dos problemas e não nos culpados, aumento da capacitação dos funcionários, uniformidade e clareza de conceitos. Cria uma cultura voltada para a qualidade e cria bases sólidas para programas de qualidade total. Há muitos outros ganhos possíveis, por estes e outros motivos é que as normas ISO 9000 vêm ganhando no mundo inteiro ampla aceitação, um processo que se inicia pela implementação de requisitos mínimos das normas ISO 9000, que faz com que ocorram paralelamente outros processos fundamentais à qualidade, que são criação de um novo conceito de administração, mudança comportamental dos colaboradores, início de um processo de potencialização dos funcionários, melhorias contínuas e quebra de barreiras interdepartamentais e estabelecimento de uma carteira de clientes fornecedores internos. Estas são, entre outras, algumas das transformações pelas quais a empresa passa durante um processo de implementação das normas ISO 9000, podendo-se ainda ressaltar o treinamento e a capacitação dos colaboradores e a abertura de canais de comunicação
com os fornecedores, com destaques para a parceria. Veremos agora como é formado o conjunto de normas ISO 9000. O conjunto de normas ISO 9000 é formado por NBR ISO 9000-2005, que vai descrever os fundamentos de sistema de gestão da qualidade e estabelece a terminologia para esse sistema. A NBR ISO 9001-2015, que especifica os requisitos para um sistema de gestão da qualidade quando a organização precisa demonstrar sua capacidade para fornecer produtos que atendam aos crescentes requisitos do cliente e aos requisitos regulamentares, no caso as legislações, aplicáveis e tem como meta aumentar a satisfação do cliente. A NBR ISO 9004-2000 fornece as diretrizes que consideram tanto a eficácia como a eficiência do sistema, visando melhorar o desempenho da organização e a satisfação do cliente e das outras partes envolvidas. Como podemos entender, a série 9000 é um conjunto de padrões internacionais a respeito da administração da qualidade e garantia da qualidade. A norma ISO série 9000 fornece diretrizes e ou requisitos a respeito de quais características devem ser consideradas no sistema de gestão de uma organização. Porém, não estabelece como essas características devem ser desenvolvidas e adotadas. Este caráter genérico dá à norma uma ampla aplicabilidade. A norma ISO série 9000 não trata de qualquer especificação técnica do produto. Contudo, elas são complementares e não alternativas a todas as especificações técnicas, normas ou regulamentos aplicáveis aos produtos ou operação da empresa. Abordaremos agora as normas da qualidade de software. No século passado, no final da década de 60, o uso dos computadores começou a expandir nas grandes empresas e nos órgãos governamentais. Nessa época, o custo do hardware representava a maior parte do custo total de um sistema informatizado. A partir do início da década de 70, foi a vez dos microcomputadores que passaram a ser mais utilizados nas empresas. Afinal, apesar de ainda ser muito caro, o custo de hardware foi reduzido, viabilizando o seu uso para algumas empresas de porte médio. Com o advento dos microcomputadores pessoais na década de 80, essa tendência de quebra de preço se acentuou ainda mais. O hardware agora era acessível às pequenas empresas. Dessa forma, o computador foi se popularizando cada dia mais e se tornando atualmente um eletrodoméstico popular até mesmo nas classes sociais menos privilegiadas. Todo esse processo gerou um rápido crescimento da demanda por software e um aumento na complexidade dos problemas a serem resolvidos. Entretanto, o processo de desenvolvimento de software não estava suficientemente organizado através de técnicas, ferramentas, metodologias profissionais para atender essa demanda surgida a partir da década de 70 e início de 80. Nesse período, surgiu o termo crise do software, tendo em vista vários problemas encontrados pelas empresas que entravam no processo de informatização, dentre os quais podemos destacar projetos estourando prazo e ou orçamento, software de baixa qualidade, software muitas vezes não atingia os requisitos, projetos estourando prazo e ou orçamento, software de baixa qualidade, software muitas vezes não atingia os requisitos, falta de controle na gestão dos projetos e código difícil de manter. A engenharia de software surgiu na década de 60, diante da necessidade de padronizar os processos de desenvolvimento, possibilitando gerenciar o processo e garantir a qualidade. Ao longo da década de 70 e 80, foi se popularizando nos Estados Unidos. Pouco depois, na década de 1990, começou a ganhar força no Brasil. Desde então, passou a ser ensinada como disciplina nos cursos de ciência da computação e nos seus correlatos, além de ampliar o uso de suas técnicas pelas empresas brasileiras da área de desenvolvimento de software. A seguir, veremos então como se avalia a qualidade de software. O software se caracteriza por não ser produzido em série, não ser palpável e não sofrer desgaste e nem se modificar com o uso. O seu custo está no projeto, desenvolvimento e treinamento dos usuários. Nos dias atuais, são cada vez mais interativos, automatizados, customizáveis,
com interface gráfica e atinge aos mais diversos segmentos de negócio. Além de tudo isso, o software é construído baseado em uma infraestrutura tecnológica da área de informática, que está em constante evolução. Portanto, apesar de todos os esforços da engenharia de software, ainda não tem uma solução infalível e não existe um acordo entre os profissionais da área sobre o que é qualidade de software. Apesar de toda a complexidade e dificuldades inerentes dessa área, os problemas só poderão ser amenizados se todos os atores envolvidos trabalharem na busca pela qualidade. A engenharia de software surgiu para estudar o processo de desenvolvimento de software. O desenvolvimento de software, que antes era tratado como sendo uma arte, um processo criativo, passou a ter uma formalização científica através de técnicas, ferramentas e métricas envolvendo cada uma dessas fases do processo de desenvolvimento de software. Vejamos agora algumas das definições. Engenharia de software é a disciplina que integra processos, métodos e ferramentas para o desenvolvimento de software. Próximo conceito. Processo de desenvolvimento de software pode ser definido como um conjunto de atividades, métodos, práticas e transformações que pessoas utilizam para desenvolver ou dar manutenção em softwares ou seus produtos associados, projetos, manuais, código e etc. Veja no seu caderno de estudos a tabela com a relação das principais normas nacionais e internacionais de qualidade em software. Para esta videoaula, faremos uma breve contextualização sobre algumas normas constantes da tabela. Quando se pensa em qualidade de um produto físico, palpável, é fácil imaginar padrões de comparação provavelmente ligados às dimensões, cor, aspectos do produto ou alguma outra característica física. Quando se trata de software, como podemos definir exatamente o que é qualidade? Felizmente para nós, a ISO, Organização Internacional de Padronização, já pensou bastante sobre o assunto. O suficiente para publicar uma norma que representa a atual padronização mundial para a qualidade de produtos de software. Esta norma chama-se ISO/IEC 9126 e foi publicada em 1991. A figura a seguir mostra uma representação esquemática dos fatores de qualidade de software da ISO 9126. Ela é uma das mais antigas da área da qualidade de software e já possui sua tradução para o Brasil, publicada em agosto de 1996, como NBR 13596. Essa norma lista o conjunto de características que devem ser verificadas em um software, para que ele seja considerado um software de qualidade. Apesar da norma ISO 9126 e da NBR 13596 enumerar características e subcaracterísticas de um software, ela não define como dar uma nota em cada um desses itens, ou seja, os critérios quantitativos para avaliação. Portanto, em 2003, essa norma foi atualizada mudando sua numeração para 9126-1. Engenharia de software e qualidade do produto, sendo dividida nas seguintes partes. Então nós temos aqui, tipos básicos de certificação da norma ISO IEC 9126. A certificação de primeira parte, quem realiza? São as empresas que desenvolvem o software. Qual que é a finalidade? Melhorar a qualidade de seu próprio produto. A certificação de segunda parte, empresas que adquirem um software. Qual a finalidade? Determinar a qualidade dos produtos que eles vão adquirir. E a certificação de terceira parte, empresas que fazem certificação e a finalidade é emitir documento oficial sobre a qualidade de um software. A revisão manteve as mesmas 6 características de qualidade, mas clarificou seus relacionamentos com métricas internas e externas e o relacionamento entre as características e a qualidade. A norma ISO IEC 14598 oferece uma visão geral dos processos de avaliação dos produtos de software e fornece guias de requisitos para avaliação das características e subcaracterísticas da norma ISO IEC 9126. Ela define em detalhes como atribuir um conceito para cada item. Afinal, sem uma padronização, ficaria difícil comparar resultados de avaliação entre softwares diferentes.
Ela leva em conta a existência de 3 grupos interessados em avaliar um software, possibilitando 3 tipos básicos de certificação. Os estudos sobre qualidade mais recentes são, na sua maioria, voltados para o melhoramento do processo de desenvolvimento de software. Não é que a qualidade do produto não seja importante, ela é, mas o fato é que, ao garantir a qualidade do processo, já está dando um grande passo para garantir também a qualidade do produto. O estudo da qualidade do processo de software é uma área ligada diretamente à engenharia de software. O estudo dos modelos do processo de desenvolvimento de software são uma tentativa de explicar em detalhes como se desenvolve um software, quais são as etapas envolvidas. Entre os estudos nesta área, de maior importância, podemos citar as normas para desenvolvimento de software, ISO 9000/3, normas para aplicação da série ISO 9000 em processo de software, ISO 12207, processos do ciclo de vida do software, o CMM, que é o modelo de maturidade e capacidade, PSP, que é o processo próprio de software, e a ISO 15504, que é o SPICE, software de processo e melhoria e determinação da capacidade. Já o processo de certificação de uma empresa de software, segundo as normas ISO 9000-3, segue um conjunto de passos bem definidos, onde a empresa deverá, primeiro, estabelecer o seu sistema de qualidade, segundo, fazer uma solicitação formal a um órgão certificador, incluindo detalhes do negócio da empresa, o escopo da certificação solicitada e cópia do manual de qualidade. Terceiro, o órgão certificador faz uma visita à empresa, colhe mais dados e explica o processo de certificação. Quarto, o órgão certificador verifica a documentação do sistema de qualidade se está de acordo com a norma ISO. Quinto, o órgão certificador envia uma equipe à empresa com fins de auditoria. Nessa visita, será verificado se a empresa cumpriu todos os requisitos e documentos de acordo com o manual da qualidade. Sexto, o órgão certificador emite o certificado de qualidade. E sétimo, o órgão certificador realiza visitas periódicas à empresa para assegurar que o sistema continua sendo efetivo. A norma ISO 12207, processo do ciclo de vida do software, estabelece padrão e formaliza a arquitetura do ciclo de vida do software, que é um assunto básico em engenharia de software e também em qualquer estudo sobre qualidade do processo do software. Esta norma possui mais de 60 páginas e detalha diversos processos envolvidos no ciclo de vida do software. Estes processos estão divididos em 3 classes: processos fundamentais, processos de apoio e processos organizacionais. Veja a lista completa dos processos no seu caderno de estudos. Ainda como abordagem nas normas de qualidade para a produção de software, temos o CMM, que traduzindo para o português podemos entender como a capacidade e maturidade do modelo, que é uma iniciativa do SEI, ou seja, o Instituto de Software de Engenharia, para avaliar e melhorar a capacitação de empresas que produzem software. Ele é um modelo de referência que contém práticas genéricas ou específicas necessárias à maturidade em disciplinas tais como engenharia de sistemas, engenharia de software e desenvolvimento integrado de produto e processo. O projeto CMM foi apoiado pelo Departamento de Defesa do Governo dos Estados Unidos, que é um grande consumidor de software e precisava de um modelo formal que permitisse selecionar os seus fornecedores de software de forma adequada. Embora não seja uma norma emitida por uma instituição internacional, esta norma tem tido uma grande aceitação mundial, até mesmo no mercado americano. O modelo, publicado em 1992, não é extenso e pode ser obtido na própria internet. O CMM classifica as organizações em 5 níveis de maturidade distintos, cada um com suas características próprias. No nível 1, o das organizações mais imaturas. Não há nenhuma metodologia implementada, ou se há, ela é informal. Tudo ocorre de forma desorganizada. No nível 5, as organizações são consideradas maduras. Cada detalhe do processo de desenvolvimento está definido, quantificado, acompanhado e a organização consegue absorver mudanças no processo sem prejudicar o desenvolvimento.
O CMMI, que traduzindo para o português podemos entender como a capacidade e maturidade do modelo de integração, é uma evolução do CMM, que é uma abordagem de melhoria de processo que fornece às organizações os elementos essenciais de processos eficazes que visam melhorar o seu desempenho. Ele é utilizado para orientar a melhoria do processo através de um projeto, uma divisão ou uma organização inteira. Ele ajuda a integrar funções organizacionais que são tradicionalmente separadas para definir metas e prioridades de processos de melhoria, fornecer orientações para os processos de qualidade e fornecer um ponto de referência para avaliar os processos atuais. Os benefícios esperados com a implantação do CMMI são uma visão comum e integrada da melhoria de todos os elementos de uma organização, uma avaliação eficiente e efetiva das múltiplas disciplinas de processos ao longo de toda a organização, reduzir custos de treinamento e avaliações, representar novas informações de novas disciplinas em um contexto padrão de melhoria. Os modelos resultantes do CMMI são referenciados como CMMI Discipline, onde a disciplina é o nome da disciplina coberta pelo modelo. Por exemplo, o CMMI para engenharia de sistemas e de software é chamado de CMMI-SE/SW. Estes modelos possuem a mesma estrutura e conteúdo similar aos modelos CMMMs anteriores e são adaptáveis aos objetivos de negócio de cada organização. E a principal empresa certificadora no Brasil do CMM/CMMI é a ISD Brasil. O CMMI pode ser usado em 3 diferentes áreas de interesse. Vejamos. Desenvolvimento de produtos e serviços, criação, gerenciamento e entrega, aquisição de produtos e serviços. Já o Software Engineer Institute, o SEI, propôs o uso do modelo proposto em 1996 por Watts Humphrey, voltado à organização pessoal do desenvolvedor de software. Ou seja, antes de organizar a empresa desenvolvedora, deve-se organizar os desenvolvedores que participarão do processo de desenvolvimento. Da mesma forma que no CMM, no modelo PSP, que é Processo Individual de Software. Existem diversos níveis mostrados no seu caderno de estudos. Em 1993, uma comissão de estudos com representantes das organizações de padronização, ISO e IEC, criaram um projeto denominado SPICE, com o objetivo de estabelecer um processo de melhoria e determinação da capacidade de um software que conseguisse padronizar a avaliação dos processos de software. O resultado desse trabalho foi a ISO IEC 15504, que inclui um guia para a realização de uma avaliação de projetos de desenvolvimento de software. A norma ISO IEC 15504 é organizada em torno de um modelo de referência que é dividido em 2 dimensões, a dimensão processo e a dimensão capacidade. Os processos são divididos em 5 categorias: cliente e fornecedor, de engenharia, apoio, gestão e organização. Sem dúvida, a adoção das normas da série ISO ajuda a garantir a preocupação com a qualidade nos processos, produtos e serviços oferecidos por uma empresa ao longo da cadeia produtiva inteira. Ou seja, a qualidade é constituída de dentro para fora da organização e nesse processo a ajuda importante da série. Além disso, seus pontos fortes são: a empresa pode se beneficiar com a imposição de procedimentos racionais, lógicos e econômicos. Os processos se tornam mais eficientes e eficazes, reduzem-se erros pelos estudos constantes e aprimoramento da melhoria contínua. Diminui-se as reclamações de clientes e reduz também os custos de qualidade. A aplicação de procedimentos em conformidade à NBR-ISO pode detectar a existência de processos desnecessários ou obsoletos que possam ser eliminados. A certificação demonstra aos clientes que a qualidade é levada a sério pela empresa e isso reflete na publicidade e na propaganda também. A auditoria ISO, ou seja, quando a empresa solicita o processo para certificação, desenvolve também um papel comum de auditoria, seja contábil, funcional ou do próprio cliente, que nunca tem a oportunidade de fazê-la.
Apesar de adotada quase que de forma indiscriminada pelas empresas, as normas da série ISO apresentam alguns pontos fracos, que são: tendência que pode desenvolver-se nas empresas a fazerem apenas o que está no manual ou na norma, relegando a um segundo plano a criatividade e o envolvimento das pessoas. Questões relacionadas à interpretação das normas, de sua linguagem e sua aplicação. A nova versão publicada em dezembro de 2008, já temos uma versão nova, tenta justamente sanar esse problema. Sem dúvida, progressos foram feitos, mas certamente outras inconsistências ou inadequações aparecerão. As aplicações da série ISO estão muito voltadas aos padrões industriais e de engenharia, o que prejudica o entendimento por outros tipos de profissionais que não dominam esse jargão técnico. E não é fácil definir qual padrão que deve ou pode ser usado, dependendo do tipo da empresa e do tipo de produto. Some a isso o fato de que uma empresa raramente produz ou oferece um único produto ou serviço. Nesse caso, duplicamos os impasses nas decisões. Outro fator importante que deve ser considerado diz respeito aos relacionamentos, atuações, trabalhos e consultorias para a certificação. Lembre-se, a certificação tem um longo caminho interno na empresa, quando ela se ajusta às normas NBR ISO 9000. As referências bibliográficas utilizadas para esta videoaula encontram-se disponíveis nos livros ISO 9001-2008, Sistema de Gestão da Qualidade para Operações de Produção e Serviços, da editora Atlas, e dos autores Carlos Henrique Pereira Melo, Carlos Eduardo Sanches da Silva, João Batista Turioni e Luiz Gonzaga Mariano de Souza, e no livro Gestão da Qualidade, Produção e Operações, também da editora Atlas, de autoria de Maria Esmeralda Balesteiro Álvares, e da Gestão da Qualidade, Conceitos e Técnicas, da editora Atlas, de Luiz César Ribeiro Carpinetti. Agora, faça a leitura no seu caderno de estudos para reforçar os conhecimentos sobre os assuntos que trabalhamos nesta videoaula. E fique atento para a realização e cumprimento do prazo para a atividade prática, que será avaliativa e deve ser realizada da seguinte forma: formação de grupos ou equipes, em números iguais, se for possível, e irão eleger um líder, um representante, durante as atividades. Em seguida, o grupo ou equipe realizará uma pesquisa no site do Ministério do Trabalho e Emprego e fará a leitura do anexo 1 da NR6. O link foi disponibilizado no seu ambiente virtual. Após a leitura, o grupo ou a equipe definirá qual ou quais os EPIs para uma determinada parte do corpo que apresentarão no formato de seminário. Cada grupo ou equipe deverá realizar a apresentação no modelo de uma amostra de EPIs, apresentando modelos novos ou usados. Caso não consigam, poderão utilizar de imagem da internet ou recorte de revistas ou jornais. A apresentação deverá contemplar qual tipo de EPI, se é um respirador, óculos, luva, capacete, etc. Qual a parte do corpo que ele protege, como usar, guardar, conservar e higienizar. Algumas das informações vocês poderão obter na embalagem do produto, com as orientações do fabricante. Desejo a todos vocês bons estudos e sucesso na sua caminhada profissional. Até lá!